Pastor, mas Jesus ele tinha uma igreja, Jesus ele ia à igreja. É isso que nós vamos saber, porque diz aqueles que se sentiram machucados, talvez lutam contra isso, porque lá no livro de Atos diz assim. Então, em cima dessa palavra aqui, muitas pessoas têm deixado de caminhar com Deus. Por quê? Um texto, ele isolado, ele não sabe, ele não serve para muita coisa, senão para confundir as pessoas. Então diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus, e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha só. Então a pessoa, ela, podemos dizer, uma pessoa ignorante. Ignorante não quer dizer, ignorante é a pessoa que não conhece, a pessoa que ou conhece, ou ela, como o diabo, conhece, mas tenta distorcer para confundir aqueles que estão buscando o caminho da salvação. Então, é também uma estratégia do diabo, mas a maioria das pessoas, infelizmente, quando ouve que as pessoas são ignorantes, as pessoas, infelizmente, a preguiça dela não ler, de buscar conhecimento, de buscar entender de fato sobre o reino de Deus, sobre os caminhos do Senhor. Então a pessoa acaba engolindo qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que ela escuta qualquer coisa e simplesmente ela é isso mesmo. Então aqui diz que Deus não habita em templos feito por mãos de homens. Aí entra um camarada e diz: tá vendo? Você não tem que ir para a igreja, você não precisa ir para a igreja, você não precisa dar ouvido a esses pastores, porque Deus não habita lá, Deus não está lá. Mas o próprio Senhor Jesus, deixa eu falar. Aí falar, mas Jesus nunca entrou na igreja. Pois agora eu vou mostrar para você as vezes que o Senhor Jesus não só entrou nas igrejas, que na época Jesus, como judeu, ele ia à sinagoga. O católico vai na igreja, na missa, o crente vai na igreja evangélica. Então cada um tem o seu templo, mas Jesus, como ele era judeu, ele ia onde? Na sinagoga. E se você for até lá no dicionário e busca lá o que significa sinagoga, lugar de reunião, lugar de reunir pessoas para buscar a Deus. Então pronto, Jesus, ele ia, pastor, na igreja. Jesus, ele tinha costume de ir à igreja. Será que Jesus ia na igreja? Porque as pessoas dizem, podemos dizer, os internautas, os que trabalham, os obreiros, existem os obreiros de Deus, mas também existem os obreiros que trabalham para o diabo, trabalha contra o reino de Deus, e pessoas pensam que, isso mesmo, olha, é isso mesmo, eu bem que sabia, e aí a pessoa, ela deixa de servir a Deus por besteira. Então as pessoas, você não precisa ficar acompanhando o pastor não, o pastor quer te prender, o pastor quer tirar o que você tem. A maioria das pessoas que vem à igreja não tem nada, não tem vida, não tem saúde, estão com o casamento destruído, estão com a vida derrotada. As pessoas passam a adquirir conhecimento e praticar a palavra de Deus e começam a ter a vida transformada. Se você de fato conversar com pessoas que vieram até a igreja, entregar as suas vidas, todas elas vão dizer: olha, eu cheguei na igreja com a vida desgraçada, derrotada, no fundo do poço, na lama, no lamaçal, eu não tinha um centavo para ir. Mas há pessoas, elas acreditam esses versículos isolados. Deus habita, pastor, em templos por mão de homens. Nós estamos construindo. Eu estou aqui agora, aqui no nosso templo que nós construímos. Esse aqui nós decidimos, nós mesmos construir. Nós mesmos estamos trabalhando, eu, meu pai, os obreiros, o pessoal da igreja, os membros da igreja, até quem não é da igreja vem para cá para ajudar na construção. Ontem mesmo nós passamos o dia todo trabalhando aqui, estamos instalando o ar-condicionado, um ar-condicionado novo que a gente ganhou, que fomos abençoados, um ar-condicionado abençoado. Então as pessoas, elas vêm, elas se doam, não só ao trabalho, mas um ar-condicionado desse aqui, um valor desse aqui é um ar-condicionado industrial, a gente ganhou para a igreja aqui. Aí eu fico pensando, como que eu teria condições de convencer uma pessoa a fazer isso, se Deus não estivesse nesse lugar? Mas por quê? Porque Deus, ele vem mostrando
e manifestando na vida dessas pessoas o seu poder. Mas, por outro lado, o diabo, ele fica semeando as sementes do mal. Da mesma forma, quando Jesus ele foi levado ao deserto, o diabo apareceu tentando impedir os planos dele, que era a salvação, que era ir para a cruz, vencer a morte, para que todo que nele cresce tenha vida eterna. Então o diabo tentou também, dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus, se isso... Mas o Jesus não caiu em nenhuma armadilha. Jesus sempre respondeu com a mensagem. O diabo, ele vai usar a Bíblia também para te afastar dos caminhos de Deus. Entenda isso. Mas Jesus também usou a palavra de Deus para afastar o diabo. Então você afasta o mal da sua vida pela palavra de Deus. Por isso que eu digo, a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta e a palavra transforma. Tá, pastor, mas e aí? Eu ouvi dizer que Jesus não ia à igreja. Jesus nunca entrou numa igreja. Olha a falta de sabedoria de uma pessoa. Olha a falta de sabedoria dessa pessoa, dizer que Jesus nunca entrou na igreja. Então eu separei alguns, tem muitos, mas eu separei só alguns porque o nosso tempo aqui é curto, e depois eu gosto de editar e mandando aos pouquinhos. Então eu separei alguns pontos só. Será que Jesus ia à igreja? Porque disseram que Jesus nunca entrou numa igreja, Jesus não ia à igreja. Então vamos lá então. Vamos começar por Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sinagoga, igreja, lugar onde se reúne para buscar a Deus. Então, vamos lá. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus na terra, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ah, peraí, como que Jesus nunca entrou numa igreja? Jesus, ele foi a uma igreja como de costume. Então Jesus tinha sim costume de ir à igreja. Olha o que a falta de conhecimento pode fazer na vida das pessoas. Pessoas que às vezes ensinam palavras, pessoas que estão lá firmes na sua igreja, e aí aparece um filho de Beliel e começa a falar uma besteira dessa. E a pessoa, o diabo, está vendo? Você não precisa ir para a igreja, você não precisa levantar domingo de manhã, 7 horas da manhã para ir para a igreja, você está maluco, você não precisa ficar ouvindo o pastor, esse pastor só quer tirar o que você tem. Olha aqui, Jesus tinha costume, Jesus foi à sinagoga porque era um costume que ele tinha, e não só foi, ele também leu, levantou para ler. Então, olha que a Bíblia, aí a pessoa, mas por que ninguém fala sobre isso? Bom, todo mundo fala, acredito que a maioria dos pastores pregam sobre isso, mas um versículo isolado, ele pode ser um veneno mortal, caindo em ouvidos errados. Então, Jesus ia à igreja, Jesus entrava nas igrejas, sim, está aqui, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro dos profetas, o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele levantou e ele recebeu o livro do profeta Isaías para ler para quem estava ali dentro da igreja. Jesus vinha à igreja, tá? Então, quando alguém dizer, Jesus não está na igreja, Jesus não habita, o próprio Jesus, ele deu exemplo. Jesus foi um exemplo nessa terra. Olha só, se você vem à igreja, você não é batizado, você não está seguindo o exemplo de Jesus. Se você diz, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo, você não está seguindo o conselho de Jesus. Jesus disse, sede meus imitadores. Talvez a igreja, a nação não esteja aí, mas todos os dias, eu posso entrar na sua casa através dessa transmissão. Você pode acompanhar os cultos, você pode deixar Jesus entrar na sua casa através da reunião que nós estamos realizando aqui, sim. Mas você tendo condições de vir à igreja, venha, porque você vai estar fazendo o que Jesus fez. Jesus, sim, tinha costume de ir à igreja. Era um costume do Senhor Jesus. Ele ia à sinagoga, porque ele era judeu. O judeu, até hoje, ele continua indo à sinagoga. Era o costume. Você vem à igreja evangélica,
Você vai aonde você se sente bem. A Bíblia diz: escolha um lugar para servir a Deus. Escolha.